Bem, como eu falei, essa terceira e última parte, talvez mais breve, ela vai ser uma parte analítica, né? Em que a ideia será... desculpe, deixa eu só cronometrar o tempo aqui, senão eu vou me perder. Eu não vou recomeçar a gravação. Ok. Então, a ideia é discutirmos, colocarmos em prática um pouquinho os conceitos, né, os fundamentos que foram apresentados na primeira parte, tentar mostrar isso, ilustrar agora na análise e, sobretudo, apontar de forma bem prática, né, em situações reais, que é o que a perspectiva dialogal propõe. E é interessante porque ela já foge daquela, por exemplo, da perspectiva que você cria frases e analisa, né? Existe até uma crítica velada, por exemplo, a perspectiva do Diderot. Você não precisa da situação real, na verdade, né? O Tullman também, você precisa da situação real para fazer uma análise. Na perspectiva interacional, você precisa da situação real, né? Para analisar a questão metadiscursiva, tudo que está em volta ali, isso é interessante. Então, a ideia nesse último momento, né, é trabalharmos, por exemplo, a análise que eu já fiz. E aí agora eu vou contextualizar para vocês essa primeira imagem. Foi uma foto que eu tirei do tribunal onde eu trabalhava e de onde eu coletei todos os dados. Eu montei o corpus da minha pesquisa de doutorado, que foi concluída em 2013, né? Já não é mais tão recente, mas para mim parece que foi ontem. E eu vou explicar rapidamente para vocês. Uma vez que todos os exemplos foram retirados da minha tese, eu queria dizer que eu tenho não infinitos, mas muitos dados que ainda nem peguei, né? Para vocês terem uma ideia, na minha tese eu trabalhei a gestão do desacordo entre magistrados no Tribunal Brasileiro. E antes de eu começar a escrever a tese, eu tinha pensado em trabalhar a questão do acordo, não do desacordo, né? E eu não mexi em nada disso. Então só aí eu tenho um filão ali que eu posso usar e quero usar em algum momento. E sobre a tese, eu não publiquei a minha tese, eu optei por não fazer isso. Eu optei por desmembrá-la, né, respeitando o trabalho que está ali e propondo análises, como eu já comecei a fazer em alguns artigos, capítulos de livro, mas eu tenho alguns, por exemplo, dos que eu vou mostrar aqui, eu tenho uma análise inédita ainda que eu não publiquei, mas eu pretendo publicar, porque são trabalhos atemporais, na verdade, né? Não são datados nesse sentido, porque eu trabalho a relação interacional que acontece ali naquele contexto, que é atemporal, por isso eu não tenho, eu vou vendo aos poucos, de acordo com o que pode ser mais interessante em qual momento. Então, agora eu vou trazer basicamente pequenos trechos, no máximo 3, vai depender do tempo, né? Mas no máximo, eu sei que vocês já estão cansados, eu estou fazendo algumas pausas entre um vídeo e outro aqui, mas vocês estão indo direto, então, né, fica cansativo. Então, mas pelo menos 2 trechos eu vou mostrar e vou tentar explicar como eu vejo a aplicação da teoria dialogal da perspectiva interacional no que eu estou mostrando. Então, essa imagem do tribunal fui eu que fiz, né? E o corpus, né, eu fiz um mergulho nas gravações do tribunal, eu tive autorização para isso, e eu ouvi muitos julgados de segunda instância sempre sobre dano moral. Então, claro, vocês sabem, a gente tem que sempre selecionar, porque numa pesquisa, né, você tem que explicar cada passo, enfim. Então eu optei por trabalhar casos de dano moral, e aí eu não vou também entrar em detalhes no porquê, mas me instigou, né, porque o nome da minha tese é O Preço da Dor. O dano moral, de certa forma, ele avalia um preço para a dor alegada de alguém por meio de danos morais. Em relação ao mundo jurídico, o dano moral está na área civil, traduzindo significa que ninguém vai preso por causa de dano moral, mas coloca a mão no bolso, né? Você tem que pagar.
direito penal, você paga com a perda da sua liberdade, né? E quando tinha pena de morte, por exemplo, com a vida. Se bem que no nosso sistema carcerário você paga com a vida, né? Porque você morre lá dentro. Mas assim, então no mundo civil não se fala em prisão, se fala em pagamento, em multa, em dinheiro, né? Então, o que me instigou, por que eu selecionei no banco de dados do tribunal, que era imenso, gigantesco, infinito? Eu tive que selecionar e me interessar nos casos de dano moral exatamente porque eu fiquei me perguntando, por que será que para situações semelhantes, magistrados de turmas diferentes, de cortes diferentes, atribuem valores diferentes para casos muito parecidos, né? E aí, para minha tese, eu separei 27 deliberações, no total de 61, então eu só analisei 27, no começo eu selecionei 200 casos, depois eu enxuguei, acho que caíram para 90, depois eu enxuguei para 61, aí depois eu fazendo nova triagem, vendo, observando as interações, escutando, mergulhando, eu fechei em 27, né? O que já não é pouca coisa. E dessas 27, eu vou mostrar 3 trechinhos, 3 aperitivos de análise que eu propus no meu trabalho, né? Então, só para vocês entenderem, o tribunal em segunda instância, ele julga julgados que já foram julgados. Então, vejo que a confusão é grande, né? Por isso que a gente está longe do domínio da lógica, né? Porque a segunda instância vai pegar casos que se tornaram polêmicos de certa forma, porque as partes não acataram o resultado atribuído pelo juiz, né? Então, isso é muito interessante, porque a sentença pode mudar completamente. Dá um exemplo bem recente, né? O julgamento do Lula, por exemplo, a gente acompanhou, a gente viu que em primeira instância o Lula ele foi condenado, né? Mas é na área civil, tem prisão, não é dano moral. Ele foi condenado. E o Lula recorreu, os advogados do Lula recorreram falando que não concordavam com aquela sentença. O que aconteceu? Na segunda instância, o caso do Lula foi julgado por 3 magistrados, como é o caso dos meus dados, e eles consideraram que a pena do Lula deveria aumentar, que o juiz não foi certeiro na sua sentença, que ele errou, na verdade. Então a segunda instância considerou o Lula culpado e ainda aumentou a pena dele. Mas poderia ter considerado o Lula inocente e reduzido a pena, como acontece no dano moral. Às vezes o juiz de primeira instância, que julga ele sozinho, ele fala assim, olha, 20 mil reais, são 20 mil reais. Aí chega em segunda instância e os magistrados falam, não, mas isso aí é 50 mil reais, fácil. Ou dizem, não, nem houve dano moral. Entende que no mundo jurídico, ele é o mundo do possível, ele está na questão retórica lá que a gente discutiu no primeiro bloco, né? do revisável, né? E a gente, por exemplo, voltando de novo à questão do João de Deus, que eu estava lendo agora há pouco em todos os jornais, né? Na mídia, tem um caso de uma moça que foi agredida sexualmente por ele e entrou na justiça, sei lá, 15 anos atrás. Ela perdeu em segunda instância, na segunda instância ela perdeu de novo e os juízes alegaram que ela estava perturbada porque ela estava em depressão e quem está em depressão vê coisas, né, que não existem. E ela perdeu, só que na justiça o tribunal tem que acabar o julgamento precisa acabar em algum momento. Então, por exemplo, eu estava lendo hoje que essa moça ela não pode mais recorrer da decisão que transitou em julgado, porque já acabou, senão um julgamento não acabaria nunca, ele teria 100 julgamentos, na verdade, né? Ela não pode mais entrar na justiça por uma mesma causa que já foi julgada. E olha que interessante, né? O mundo do direito, tá? Então é disso que a gente vai falar agora, exatamente disso. Então vamos acelerar aqui, senão a gente não avança, né? Deixa eu só voltar aqui que eu acho que sumiu o cronômetro. Então, o dano moral ele tem 2 momentos, né? O primeiro momento, o magistrado ele vai julgar se houve ou não dano moral, tá? É o primeiro caso, complexo. Às vezes o magistrado diz que houve dano moral na primeira instância, na segunda instância o magistrado diz não houve
moral ou o contrário. E se o magistrado, a partir da fundamentação legal, os artigos, constatar que houve dano moral, e é uma leitura bem subjetiva e por isso é instigante esse tema, se ele considerar que houve dano moral, aí ele vai definir qual o valor do dano moral, que é outro problema, que é o pretium doloris, é o preço da dor, que é o nome da minha tese, tá? Como se calcula o preço da dor e por aí vai. E se ele considera que não houve dano moral, acaba o processo, ninguém vai falar em valor, porque se não houve dano moral não tem o que ser pago, tá? Então, só para vocês entenderem, eu me alonguei um pouquinho mais nessa explicação, porque todos os dados falam disso, né? Nesse mesmo contexto, só muda o caso. Bem, vamos para o segundo estudo de caso, né? Brevemente falando, é um caso que foi julgado sobre propaganda de tabaco, é um caso de dano moral coletivo, né? Contra a indústria, eu acho que é contra uma indústria qualquer de cigarro, eu não vou nem falar a marca aqui, para não, né? Para a questão da questão ética. Mas já foi julgado, então está na internet, todo mundo pode ver, não é sigilo de Estado, tá? De qualquer forma, foi uma ação de valor muito alto, foi o valor mais alto de todo o meu corpus que eu coletei, que chegou a um pedido de 14 milhões de reais, porque era uma propaganda de alguém fumando, quando já era proibido, enfim. E aí, no final das contas, o valor a ser pago vai ser 4 milhões, 14 milhões da primeira instância, passou a 4 milhões na segunda instância. Lembra do exemplo do Lula? Os advogados contestaram o número dos anos de prisão na segunda instância e ele perdeu e vai ter que ficar mais anos. Agora foi o contrário, a indústria de tabaco que perdeu na justiça em primeira instância e passou a dever 14 milhões pelo dano moral coletivo, na segunda instância ficou decidido que de 14 milhões ela vai pagar só 4 milhões, pela argumentação utilizada pelos magistrados e por aí vai, né? Vamos ouvir agora, então, o caso 2. Esse é muito rápido aqui o tempo, menos de 1 minuto, tá? Então vamos lá, depois eu explico melhor. Sobre isso, não sei se nós vai consultar o nosso local. Houve a minha proposta? Sim, não, qual é a Beatriz? Realmente me convenceu e que o valor da legislação deve ser fixado da forma que se excelente fez de seu brilhante e de seus irmãos. O presidente nem culpa as razões de tudo e abaixo do voto para fixar também os danos coletivos. O senhor está com recursos conhecidos, preliminares rejeitados, agravos retidos, julgados improcedentes. No mérito, deu-se parcial provimento nos termos do voto da relatora, decisão unânime. Suspenda a sessão por 20 minutos. Não acabou, né? Um julgamento gigantesco que dura, acho que durou, geralmente na segunda instância os julgamentos são mais rápidos, mas esse durou meses, né? Meses não, exagerei, mas durou horas, tá? O que eu quero mostrar aqui rapidamente, né? Esse julgado, ele passou por vários momentos de estase, o que eu chamei de estase simples, estase múltipla, estase irreversível, né? Então, o que eu chamei de estase múltipla, quando há 2 desacordos no mínimo, pelo menos 3 montantes em discussão, e o esquema é uma estase múltipla. Eu proponho X, B recusa, eu proponho Y, C recusa. Nesse caso eu proponho Z, até chegar a um acordo. Então, o que eu chamei de estase irreversível é quando entre 2 desembargadores um não cede ao que o outro está propondo, não tem solução ao desacordo. Devo lembrar também que na segunda instância os julgados são sempre números de 3 pessoas, para evitar empate, né? Então pode acontecer que desses 3, 2 não estejam de acordo, mas ele tem que ter o voto de Minerva, ok? É o que acontece
acontece aqui quando a magistrada fala, me curvo ao seu voto. Eu apresento isso aqui num artigo e eu falo bem em detalhes o que significa, eu mostro que aderir nem sempre significa estar de acordo nem sempre significa aderir, né? No julgamento anterior, o magistrado fala, eu adiro ao voto de Vossa Excelência. Ele está de acordo e ele aderiu. Aqui ela fala claramente, eu vou votar favorável apenas para reforçar o posicionamento da turma, mas ela não aderiu, ela não foi convencida, mas como ela foi voto vencido, e para dar mais força à decisão, unanimidade, ela votou favorável, mas a contragosto. Então, esse julgamento é muito interessante quando a gente fala em interação argumentativa, porque ele mostra muito de que a argumentação não é só destacar o número de argumentos fortes e fracos, né? Existem questões de valores aqui, questões contextuais, e a estase simples, como esse quadro mostra, o desacordo quando só há dois montantes em discussão, né? Alguém propõe X, o outro recusa, propõe Y, aí o primeiro concorda com ele. Então essa estase é simples, tá? Estase simples nesse outro quadro é quando só tem um tracinho ligando cada quadro, se não está duplo ou ondulado, a estase é simples, houve um acordo tranquilo, né? Então é isso que eu tentei mostrar. Mas o mais interessante aqui, nesse caso 2, são os papéis de atuação, de ator e atuante, né? Então na linha 122, o segundo magistrado, ele atua como oponente, porque ele discorda do valor proposto pelo relator. Na linha 129, o relator se coloca como proponente, né? Porque ele faz uma nova tentativa de acordo. Na linha 137, o primeiro vogal, ele atua como oponente, porque ele discorda tanto do relator quanto do outro vogal. Na linha 173, o relator continua atuando no papel de proponente, porque ele ainda tenta uma aliança com o V2, tá? E, por fim, naquele pequeno trecho de menos de um minuto, o relator, ele reforça sua posição de oponente, porque ele não concorda com o valor proposto pela outra desembargadora que foi voto vencido e que atua como proponente. O que eu quero dizer? Eu sei que fica um pouco confuso mostrando assim, mas porque são análises mais complexas, né? Mas em resumo, o que eu tento mostrar aqui é que o mesmo ator pode exercer 3 papéis diferentes. E é um pouco isso que acontece aqui, na verdade. Apesar de o relator manter firme o seu papel de oponente, ok? E por aí vai. Então, os argumentos utilizados pela relatora, né, quando ela disse assim, pelo desembargador, né, quando ele diz assim, eu não posso deixar que minhas opiniões pessoais contaminem o meu voto, né? Ele fala do sistema capitalista, enfim, ele diz, né, ele reforça, nesse terceiro quadro, tento mostrar que ele reforça o papel de atuação de oponente, tá? Quando ele diz, qual a conclusão a que ele chega, né? Cadê? Ele diz que sumiu. Ele diz que me parece que 4 milhões de reais para esse dano é razoável, né? Para iniciar essa transição, que era o que? A questão da propaganda, da publicidade de tabaco, era que passou a ser proibida, foi bem no começo. Então, eu tento mostrar aqui nesse quadro a construção argumentativa a partir dos papéis de atuação adotados por esse desembargador, né? E como ele constrói essa posição de atuação de opositor ao longo de todo o julgamento. Mas há julgamentos em que alguém se coloca como opositor, que foi o caso do julgamento anterior, o caso 1. O magistrado, ele se opunha o tempo todo à proposta do outro desembargador. Só que depois de muita discussão, ele foi começando a amolecer, sabe? E ele começa a acatar o que o outro está falando, talvez pelo cansaço até, não sei, né? Pela insistência do outro, e ele abandona o papel de opositor, né? Na verdade,
abandona o papel de oponente, na verdade, tá? E acata o que o outro magistrado fala, que o que não acontece nesse julgamento 2, em que o segundo magistrado ele se mantém como oponente o tempo todo. Esse papel de atuação poderia ter mudado, mas não mudou ao longo da interação. A magistrada que dá o braço a torcer, ela muda o papel, né, de oponente e acata o valor dele. Ela sim mudou o papel de atuação, mas ele não. Foi isso que eu tentei mostrar aqui. Não sei se ficou muito claro, mas eu acho que tem a limitação também agora do meio, né, de mostrar, enfim, circular, mas de alguma forma, em linhas gerais, eu acho que é isso que eu tento mostrar nessa análise. E o último caso, para a gente encerrar, é muito rápido aqui, é um caso de um e-mail difamatório. Então houve um problema lá, uma questão de tratamento a laser, né, que alguém foi queimado, aí alguém nas redes sociais falou mal do médico. Peraí só um pouquinho. E aí o que acontece? Acontece que aí foi para a justiça, o médico foi para a justiça, processando a pessoa que tinha mandado esse e-mail para várias pessoas dizendo que ele era incompetente, né? Enfim, houve um imbróglio nesse sentido e foram para a segunda instância. Vamos ouvir que eu acho que fica mais claro, né? Aqui o que eu vou tentar mostrar muito rapidamente, até por causa do nosso tempo. Vamos lá. Então, caso 3. Bem, então, esse caso, né, como eu falei há pouco, só contextualizando, é um caso de alguém que difamou o médico, mas assim, não estava diretamente ligado a ele, e falou, olha,
fulano é primo, não sei o que, e fez esse tratamento no médico, foi queimado com laser. Então, assim, é alguém, o que o médico alega é que alguém que não tem nada a ver com a história começou a difamar o nome dele, porque ele era um médico conhecido na cidade e por aí vai, né? E aí, o que eu tento mostrar nessa... Aqui realmente vai ser muito rápido, porque é um pouco complexo isso que eu tentei mostrar. Já publiquei isso em artigos um pouco, não sei se esse caso especificamente, mas esse processo que eu chamei de recategorização, né? Então aqui eu parto da ideia de associação, dissociação, venho lá do Perelman, passo pelo Perelman, né? Porque a teoria dialogal, ela é óbvio que ela dialoga com outras teorias, por exemplo, a nova retórica, né? Como a gente falou no começo, ela tenta ir um pouco além por suas características, mas ela não abandona nada, a questão da deglutição que a gente falou lá, né? De tirar o que as outras teorias têm e tentar usar aqui. Então eu não vou entrar em detalhes aqui, mas aqui eu tento mostrar que existe um processo de recategorização, né? Quando o magistrado fala, né? Médico de bem, isso é um verdadeiro dano moral, isso não é um dano moral, isso é um verdadeiro dano moral. E aí essa imagem do processo de recategorização, que é um pouco complexo na verdade, tenta mostrar que eu chamo que existe um inversor argumentativo ali, X é um Y, X é um verdadeiro Y, né? Que esse inversor argumentativo, ele é um dispositivo, na verdade, naquele contexto, que desencadeia toda uma categorização argumentativa, né? De é um dano moral ou é um verdadeiro dano moral, baseado basicamente no elemento doxal, valores, princípios, normas, questões políticas, né? Então o magistrado, na argumentação dele, ele evoca doxalmente, né? E não paradoxalmente, valores, na verdade, quando ele fala dano moral, verdadeiro dano moral, homem de bem, não é isso? Quem é de bem, quem não é de bem, o dano quando ele é moral, isso é um dano moral muito grave, isso é um verdadeiro dano moral. Então eu destaco isso na aplicação do modelo da recategorização argumentativa, fica dessa forma nesse modelo. O ano de beato é o primeiro momento do julgamento em que se vai discutir se houve ou não dano moral. A questão argumentativa que existe ali é: o e-mail difamatório é ou não um ato ilícito? Veja, eu estou aplicando os fundamentos da teoria dialogal, eu parto de uma questão argumentativa, né? Depois acontece a estase, na verdade, que por um processo de recategorização, né, o e-mail como simples incômodo, o e-mail como um ato ilícito, na verdade, e-mail difamatório, porque a mulher que foi para a justiça, o médico falava assim, ela alegava que aquilo ali foi um simples incômodo, aquele comentário dela, que não é um ato ilícito. Para ser considerado um dano moral, tem que ser considerado um ato ilícito, de acordo com o artigo tal do Código, enfim, civil. E aí o magistrado fala, não, isso não é um simples incômodo, isso é um ato ilícito. Então ele recategoriza a ideia de simples incômodo para ato ilícito, né? Então é isso que eu tento mostrar no processo de recategorização, e a experiência vivida atua como esse elemento que vai fazer o magistrado levar o outro a mudar de opinião, né? Então quando ele diz assim, nós aqui sabemos quem é juiz, quem é promotor, que a nossa experiência mostra que se alguém usa o nosso nome, isso pode ter uma repercussão. Então ele se colocou no lugar do médico, que era um médico famoso, conhecido na cidade, e a experiência de vida dele, questões doxais, na verdade, né, fizeram com que houve uma recategorização. Em linhas gerais é isso que eu tento mostrar, né? E essa recategorização é utilizada na interação argumentativa, na troca de papéis de atuação, em todo esse jogo que acontece ali. Então, desculpem se ficou de repente confuso tentar mostrar isso, mas é porque são análises realmente, essa análise da recategorização, que eu já apresentei alguma coisa em artigos, mas não todas as análises que eu fiz, eu ainda vou fazer isso, eu explico em um capítulo, né? Um capítulo, longo, porque é complexo tentar mostrar isso para não ficar muito subjetivo a análise. De qualquer forma, o que eu trago para essa nossa conversa é, por exemplo, a ideia de mostrar o que é uma questão argumentativa, onde está a estase, né?
a recategorização não é algo necessariamente desenvolvido na perspectiva dialogal, mas que nos meus dados funciona. Então, aqui eu mostro que o importante não é contar o número de argumentos, mas mostrar o caminho. O importante não é chegar à conclusão, houve dano moral ou não houve dano moral? Quanto vale o dano moral? Foi a construção, o caminhar até essa conclusão. É isso que eu acho importante. Então, recapitulando para a gente encerrar, que vocês estão cansados, né? Eu também, mas eu acho que a ideia era realmente mostrar isso. Na primeira análise, né? No primeiro estudo de caso, eu tentei mostrar, na verdade, por meio da assimilação argumentativa, como acontece o convencimento, como os papéis de atuação se desenvolvem. No segundo estudo de caso, também mostrei os papéis de atuação, mas eu mostrei também como a estase acontece, simples, múltipla ou irreversível. E nesse último caso, eu tentei mostrar, por meio da recategorização, onde está uma questão argumentativa, onde está uma estase. Se ficou claro, eu não sei, porque não é tão simples também, tá? Mas de qualquer forma, eu me coloco à disposição de vocês, se quiserem continuar o diálogo, né? A Isabel tem o meu e-mail, ela passa o meu e-mail para vocês, e estou aqui pronto para discutirmos, né? Essa perspectiva dialogal, ela é recente, assim, relativamente, essa visão, né? E eu acho que, como toda teoria, ela está em constante evolução, né? E a ideia é a gente estar conversando sobre isso. Eu quero aqui, então, como conclusão, né, dizer que vale isso tudo o exercício, né? O exercício, eu trabalho com esses conceitos e tentar tornar essa análise o menos subjetiva possível, que eu acho que esse é o nosso desafio, né? Quem trabalha com texto e por aí vai. Então eu queria agradecer, como eu já disse, né, a oportunidade de fazer essa troca. Está gravado, né, mas a dinâmica de troca pode e deve acontecer, né? E me coloco à disposição de vocês mais uma vez. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado, sido útil de alguma forma, e eu espero que a gente continue a nossa conversa em outras oportunidades. Então vou me despedindo, né? Agradecendo mais uma vez a Isabel, agradecendo a vocês que sobreviveram, né, até esse momento, porque no final das contas é um pouco longa essa conversa, mas eu espero que tenha sido de alguma forma instigante, que não tenha sido perda de tempo e que a gente possa continuar essa conversa, ok? Então eu me despeço aqui, deixando um grande abraço para todo mundo. Até mais.